Hoje é muito comum a gente passear por uma cidade como São Paulo, que tem várias clínicas médicas, e ler assim no letreiro, saúde integrativa, medicina integrativa. E aí há um tempo eu fiquei pensando, falei, vamos explicar o que é isso, né? Porque nem todo mundo conhece. Ah, será que é uma especialidade da medicina? Não, não é uma especialidade da medicina. É um jeito novo de olhar para a saúde? Talvez sim. A verdade é que a Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não apenas ausência de doenças. Quando a gente pensa em especialidade, a gente pensa em alguma doença ligada a essa especialidade. Cuidar desse todo, hoje já é sabido que é super importante, que a gente precisa ter esse olhar para o nosso corpo. E os profissionais de saúde precisam estar integrados para que todos juntos possam ter esse olhar para promover saúde e qualidade de vida para todos os pacientes. Puxa, Cláudia, mas isso é lindo, mas existe? Funciona? Então, a gente está caminhando nesse processo. E hoje eu recebo aqui uma farmacêutica, biomédica. Ela tem estudado bastante sobre saúde integrativa, está fazendo uma pós em saúde integrativa e a gente vai conversar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Vamos sentar aqui. Eu vou sentar nessa cadeirinha para ficar pertinho da sua fichinha. E a gente conversa, então, sobre saúde integrativa. Parece que a gente está numa crescente, né? Com esse olhar generoso e completo em relação ao nosso todo. Sim, né? Isso tem com o advento da internet, da comunicação, né? E depois da pandemia, o que se percebeu é que o mesmo vírus teve uma repercussão diferente de acordo com o organismo daquele paciente. Então, se falava assim, que idosos e pessoas com comorbidades teriam mais risco de falecer com o Covid, né? Então, essa pandemia, ela também trouxe um despertar, né? Onde as pessoas começaram a buscar algo para melhorar a sua saúde, para enfrentar melhor esta pandemia. E esse buscar, eles buscavam onde, né? Porque os centros de saúde estavam lotados. O profissional, o paciente deixou de buscar uma consulta com um clínico e foi buscar o conhecimento na internet, porque os clínicos estavam lotados atendendo pacientes com Covid. E quando eles começaram a buscar na internet, eles começaram a deparar com um mar de informações sobre saúde, como melhorar sua saúde, sua imunidade. Então, eles começaram a entender mais sobre alimentação. Então, a busca da população aumentou ainda mais a quantidade, o número de profissionais integrativos. Que estão ligados para promover saúde. Exato. Olha que interessante. Um profissional integrativo, ele é um profissional que ele estuda, né, o paciente de uma maneira sistêmica. Então, é como se fosse um clínico geral que estuda novas técnicas complementares de saúde. Então, quando ele olha para um paciente, ele olha de uma maneira sistêmica. Então, se esse paciente está com uma dor de cabeça, seria por privação de sono? Seria por uma mordida errada, né? Porque às vezes tem uma alteração estrutural da mordida. Seria porque esse paciente tem um problema hepático? Seria por uma alergia alimentar? Então, esse paciente, esse profissional, ele faz um check-up nesse paciente de uma maneira sistêmica, avaliando sono, perfil emocional, alimentação, até a parte odontológica desse paciente. Faz esse rastreio e a cada ponto que ele vê uma desordem, ele desenvolve uma estratégia. E essa estratégia terapêutica, ela sempre é voltada para tentar tratar a causa. Então, por exemplo, um profissional não integrativo, se você tem uma queixa de dor de cabeça, normalmente ele vai dar um analgésico, um anti-inflamatório. Né? Ele vai fazer exame, você vai no neurologista, ele vai examinar para saber por que é que você está com essa dor de cabeça. Provavelmente vai fazer aí exames de sangue, exames de imagens, né? Tentar entender de onde que vem essa dor de cabeça. Esse é um assunto que a gente já trouxe aqui várias vezes com médicos neurologistas, né? E eles fazem essa investigação, mas na cabeça, né? Então vamos dar um outro exemplo. Então, digamos que um paciente com pressão alta.
Então ele está tendo um pico de hipertensão. Ele vai num cardiologista e o cardiologista, ele aprende na faculdade, literalmente, a tratar com um antihipertensivo, simples, né? É um tratamento para baixar a pressão arterial. Um profissional integrativo, quando ele se depara com um quadro de hipertensão, ele vai tentar entender quando começou isso, né? O que mudou na rotina do paciente para começar uma hipertensão? Houve um ganho de peso? Ou esse paciente está passando por algum estresse? Então, esse profissional integrativo, ele tenta buscar esta informação. Então, por exemplo, ontem eu estava gravando uma aula com uma das nossas professoras da pós-graduação e ela trouxe esse relato de caso, né? Então, o paciente estava com picos hipertensivos e ele teve um problema emocional, um estresse grave e faziam 5 noites que ele não dormia. Então, normalmente, esse paciente facilmente iria para um antihipertensivo. Então, um profissional integrativo, ele pensa assim, vamos tentar, né, controlar esse estresse, fazer você dormir, manejar esse estresse, e esse paciente recuperou a hipertensão ali em 2 dias. Ou seja, é um novo olhar dos médicos para o paciente, né? O que eu tenho visto aqui, eu recebo médicos diariamente no programa, né? A gente recebe sempre médicos bons, né, minha gente? Médicos de ponta, que são os mais renomados. E a gente percebe que eles estão focados nesse olhar para o todo, né? Mais holístico em relação à saúde. E isso independe até da especialidade médica. É bom a gente falar que não existe uma especialidade médica de medicina integrativa, porque não é uma especialidade, sim, mas é um olhar diferente e generoso. Agora, tirando os médicos, que eu entendo que a gente está vendo esse movimento desse olhar para o todo, esse olhar de forma holística para o paciente, como é que os outros profissionais de saúde trabalham em conjunto com os médicos para promover essa qualidade de vida? Então, o profissional integrativo, né, integrar também é o fato de integrar outros profissionais e outras técnicas. Então, por exemplo, tem um paciente que ele está ali com dor de cabeça, né? E ele tentou tratar e ainda continuava com a dor de cabeça, né? E ele percebeu ali uma questão odontológica, chamou a atenção essa questão odontológica do paciente e ele indica um dentista, né? Ele orienta a buscar um profissional, um dentista, né? Esse profissional dentista, já existem os profissionais bem tradicionais e tem aqueles que têm buscado novas técnicas, que são sempre aqueles que estão fazendo cursos lá fora, introduzindo novas técnicas que mais para frente vão ser técnicas comuns. Então, como por exemplo, tem vários odontólogos que trabalham com ajustes de plano oclusal. São bem poucos que trabalham com isso, que eles fazem um estudo da mordida do paciente. Então, por exemplo, um exemplo bobo, a minha mãe, quando ela era jovem, ela perdeu um dente e essa lateral aqui dos dentes começou a baixar, porque o dente sempre busca o contato entre um e outro. Quando baixou aqui, toda a coluna começa a se autoajustar para o paciente manter o equilíbrio. Então, esse autoajuste, só que toda mordida tem uma inervação muito grande aqui que comunica com o sistema nervoso central. E a minha mãe tinha graves problemas Então, começa como um zigue-zague. Ela começou com um problema em um ombro, depois num joelho, depois no tornozelo. É como se fosse naquela compensação. Então, esta dentista, ela tinha dores de cabeça crônicas há muito tempo, né? Tinha tentado vários tratamentos. Então, o dentista, ele usou uma placa odontológica que fez com que estimulou descer a sarcada desse lado e subir essa. Quando ela equilibrou a mordida, todo o restante dessa mecânica óssea começou a se autoajustar e as dores de cabeça dela melhoraram. Então, por isso que esses profissionais, né, antes de ser um oncologista, ou um cardiologista, ou um endócrino, ou um neuro, todos são médicos. Então, é que quando você estuda uma especialidade, você se especializa muito em um determinado ponto. Mas, agora, com essa tendência do profissional olhar dessa maneira sistêmica, né, esses vários congressos que falam um pouco de cada área, que trazem essas novidades, esses profissionais, eles estimulam, e se for o dente?
E se for uma alergia alimentar? Antes não se falava tanto em uma alergia alimentar. Muito bacana, assim, que a gente hoje esteja dando espaço, né, para esse olhar amplo e que os médicos estejam interessados nesse olhar amplo. A gente fica torcendo para que você aí em casa passe num médico que tenha esse olhar amplo, né, que vai investigar o porquê de todas as coisas. Isso é bom demais. Vamos fazer assim, eu vou fazer o intervalinho rapidinho e aí a gente volta. Eu quero que você me fale, parece que vai ter um congresso aí, não é isso? A gente tem um congresso de saúde integrativa que vai acontecer agora em novembro. Daqui a pouco você me conta e aí se tiver alguma dúvida você manda também. Vem cá. Você é de Israel, Ben? Sim. Você é judia? Nossa. Origem. Esse momento tão delicado, né? É que eu lembrei do Ben Gurion. Esse Ben. Bom, vamos lá. A gente tem, então, um congresso aí chegando. Para quem é esse congresso? Nesse congresso, nós temos 20 palestrantes, 20 palestras distintas, né? Então, vai ter temas sobre infertilidade, sobre TDAH, autismo, câncer, depressão. E a ideia desse tema são com profissionais integrativos, os professores. E cada um desses professores, ele fala sobre a patologia em si, né, as novas estratégias terapêuticas e fazem relatos de caso. A ideia é mostrar que, às vezes, tratando a base com uma nutrição, com uma desintoxicação, com um ômega 3, a gente encontra e consegue resultados fantásticos, né? A ideia é justamente motivar o congressista, né? Então, que, às vezes, a saúde está muito mais próxima do que ele está. E por que a gente leva esse tipo de assunto até você? Porque como paciente, quanto mais informações você tem de como deveria ser, é até mais fácil de você se posicionar na frente do profissional, né? Sugerir. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu descobri, já contei isso pra vocês, que eu tava roncando. E aí eu falei, bom, tô roncando, vamos ver. Vou no otorrino primeiro, que é ele que vai cuidar disso. Cheguei lá, ele conversou comigo, me pediu uma polissonografia, fiz, olhou. Aí ele, já tendo essa visão do todo, falou, agora você vai a um dentista e você também vai a uma fonoaudióloga. Então aí eu fiz o exame de audiometria, tô ouvindo bem. Aí fui lá, botei uma plaquinha intraoral para parar de roncar. Resolveu meu problema. Agora eu não ronco mais, olha lá que legal. É esse todo, né? Agora, vamos imaginar que eu tivesse com sobrepeso ou obesa. Teria que fazer a minha parte, aquilo que eu sempre falo. Tem que fazer uma boa alimentação, exercício físico, priorizar o sono de qualidade, não é verdade? Suplementar quando necessário. Exato. A saúde, ela parte, né, de uma mente boa, de bons pensamentos, um corpo limpo, desintoxicado como o ômega 3, livre de metais tóxicos. Por quê? Porque um ômega 3, por exemplo, que não tem uma boa procedência, ele pode vir carregado de mercúrio. E o mercúrio faz degeneração do sistema nervoso central, ele é tóxico para o fígado. Ele pode fazer mais mal do que bem, né? Muito mais mal do que bem. Então, por isso que só o conhecimento, literalmente, que liberta, né? Então, não isso são coisas que devem ser olhadas. Então, a saúde, né? Desintoxicar o seu organismo, escolher um alimento que o seu corpo tenha capacidade de digerir. Então, não é um alimento que é bom para todos, né? Existem as individualidades do organismo e bons pensamentos. E o seu corpo começa a ter capacidade de se regenerar, de se reorganizar. A doença só acontece quando você dá tantos estímulos negativos que o corpo perde a capacidade de lidar com tanto estímulo negativo. Olha como é bom. A medicina é uma ciência em constante evolução e a gente aprende sempre, né? Olha quanto a gente aprendeu hoje com o Fernando. Que coisa boa. Muito obrigada. Eu sou grata. Você pode entrar no Instituto Fernanda Ben para entender mais, para conversar, tá? Marcar para fazer uma visita. Fernanda Ben, _oficial também. E um ótimo congresso e parabéns por esse olhar lindo. Muito obrigada. E generoso, né? Porque a gente é um todo, a gente não é uma coisinha, a gente não é por partes, né?